Muito boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje, lição 3, Ezequiel, o Atalaia sobre a casa de Israel. Antes, só lembrando, né? Abaixo está o link do Instagram da igreja para você conhecer mais os horários, enfim. E fica desde já o convite para você participar da EBD conosco. Né? Todo domingo, 8h30 da manhã, na sede. Vai lá no Instagram que você vai ter todas as informações lá, o endereço e tudo mais. Beleza? Para quem não nos conhece, meu nome é Marcelo, estou aqui com minha esposa Leila. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumo da lição da escola dominical. Hoje é a lição de número 3. Vamos lá, né? Texto áureo diz assim, Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Primeira coisa, o que é o atalaia? O atalaia é aquele que anuncia, né? É aquele que proclama algo, né? Seria aquele que... Sabe aquele... Não sei se você já assistiu o filme, principalmente medieval, né? Ficava uma pessoa na porta e anunciava, todo mundo chegava. Chegou fulano, filho de fulano, conde, visconde, não sei da onde, governante, essas coisas. Esse é o atalaia. Ele anuncia as coisas para aqueles que estão na casa, naquele evento, enfim, tá? A verdade aplicada me chamou a atenção nessa revista. Ele diz assim, cada cristão é enviado ao mundo para anunciar no poder do Espírito Santo tanto a salvação como o juízo vindouro. Na lição passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Que o Senhor mandou Ezequiel falar tanto do juízo sobre o pecado quanto da redenção. E eu destaquei aqui que em Atos capítulo 8 é dito que sobre nós viria a virtude do Espírito Santo para sermos testemunhas. Portanto, Deus, ele coloca sobre nós poder para testemunharmos, para falarmos do Senhor. Isso é um mandamento, é um chamado de Deus. Amém? Muito bem. Quer seguir? Pode fazer a introdução. Introdução? Então vamos à introdução. A introdução, o comentarista diz assim: quando o atalaia se conscientiza da sua responsabilidade, age com diligência e não perde o alvo. Ele não presta atenção nas dificuldades, nos incrédulos e nos opositores, pois tem a ajuda do Espírito Santo. Então, uma vez que você entendeu o chamado do Senhor para anunciar a sua obra, anunciar a sua salvação, você não presta muita atenção naquilo que vem tentar barrar nas ações do mundo, do adversário, para tentar barrar isso. Você é fiel àquele chamado. E é isso que o Senhor requer de nós. É que sejamos fiéis ao seu chamado, fiéis à sua palavra, mesmo diante de dificuldades, que estejamos sempre dispostos a dizer que só o Senhor é o Salvador. Amém? Amém. O item 1 fala que fala sobre o verdadeiro profeta de Deus, né? Está falando aqui sobre Ezequiel, que ele seria um atalaia ali no meio do povo, e eles estavam bastante familiarizados com esse termo, atalaia, né? Porque eles conheciam muito bem o que era. Ezequiel também sabia qual seria a função dele. E o comentarista fala que nem todos os atalaias daquela época eles eram diligentes, eles transmitiam a mensagem como deveria, né? Como nós estudamos na lição anterior, talvez eles acrescentavam, talvez diminuía, falavam o que seria bom para o ego daquela pessoa, mas não o que na verdade ele precisava dizer, né? Que era a verdade vinda de Deus. E Ezequiel ele deveria ser diferente, ele deveria simplesmente falar o que Deus mandou ele falar para aquele povo. Continuando aqui no item 1.1, o tema é o seguinte: deve ser da mais alta confiabilidade. Então, ele sendo uma pessoa de confiança, né, ele precisava transmitir exatamente o que Deus estava falando para aquele povo. Então, e Deus falou com ele: se ele não fizesse isso, ele seria culpado da morte daquelas pessoas. Ele deveria falar para o povo sobre a destruição iminente sobre eles, né? Informar sobre a desobediência e ele, sob pena dele ser culpado do sangue daquelas pessoas. Então, ele deveria transmitir tudo que o Senhor falou, sem acrescentar nem diminuir. E o profeta, o comentarista fala aqui também que o profeta de Deus não pode ser relapso, nem negligente, mas diligente, sábio, submisso e fiel ao Senhor. Então ele deveria simplesmente obedecer ao Senhor e falar o que ele queria passar para o seu povo. Excelente. E aí o comentarista vai seguir dizendo no 1.2 e no 1.3
que o atalaia, né, aquele que anuncia, ele deve internalizar a palavra no tópico 1.2 e no subtópico 1.3 deve ser consciente da sua missão. E eu destacaria aqui o seguinte, ele começa dizendo que para aquele que anuncia é necessário ele ter a palavra, né? E é por isso que lá vai dizer que o Senhor manda, né, Ezequiel comer o rolo, né, o livro. E ele come e ele tem gosto de mel, né? Ou seja, você precisa se alimentar da palavra de Deus e ela precisa ser saborosa para você. Como que você vai anunciar algo que você não crê, que você não confia, que você não entende o valor daquilo? Não tem como. Então o Senhor requer de nós que formos anunciar a sua palavra, que tenhamos um compromisso com a sua palavra, que entendamos isso e entendamos os seus benefícios, o seu valor, tá? E aí nós precisamos estar conscientes da missão que temos de anunciar essa palavra, pois essa palavra é vida, é salvação, né? E ele destaca alguns textos que manda que nós preguemos, que manda que nós anunciemos. Ou seja, anunciar a palavra é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, né? Cristo manda nós anunciarmos, né? A ordem de Jesus foi ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos anunciar o evangelho. Para os entendidos aí, tem gente que fala que a tradução está errada, que não é ide, é indo. Né? Mas isso é bobagem, porque no grego não tem essas diferenças de gerúndio e tudo mais. Então seria uma locução verbal mais ou menos dizendo o seguinte, indo ide, né? Ou seja, é a ideia de que para você ir, você tem que estar indo, entendeu? É uma ideia. Então, a ideia do... Então, é uma ideia... Como é que eu vou explicar? É um imperativo condicionado. Ou seja, o Senhor manda você fazer algo enquanto você vive, tá? Mas indo ou ide, o texto original é um imperativo. É isso que importa. Então, na hora de traduzir português, como no português não existe essa expressão indo, ide, né? A ideia do grego é essa. Você está vivendo e Deus manda, no decorrer da sua vida, você fazer algo. Entendeu? Essa é a ideia do grego. Como não tem como ser literal, fica só o imperativo. Mas a ideia do grego também é um imperativo, é um mandamento de Deus. Ok? Não sei se entenderam. Escreve aí embaixo aí se entendeu, se não entendeu, comenta que a gente faz um outro vídeo só para explicar isso. Mas é interessante o outro texto que ele coloca, é de Timóteo, quando ele fala assim, pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, né? O que é isso, né? Pregar a tempo e fora de tempo? É quando você tiver oportunidade, quando você não tiver. Faça da sua vida uma pregação. Viva isso. Né? E quando alguém te questionar, você vai estar pronto a responder. Em algum momento que você precisar dar uma resposta bíblica ali, você vai saber. Vai estar preparado. Vai estar preparado. Porque né? ele falou com o profeta Ezequiel, coma o rolo. Exato. Nós somos os atalaias de hoje, então nós precisamos comer a palavra de Deus, nós precisamos entender ela. Né? Perfeito, perfeito. Fechou o que eu queria dizer. Isso que é esposa, tá vendo? Vamos lá, item 2. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos, né, se arrependam e sejam salvos. O comentarista fala assim, que todos se arrependam e busquem o perdão de seus pecados. A morte do homem sem Deus é uma catástrofe, não é o desejo do Senhor, né? O desejo do Senhor é que todos mesmo se convertam, né, e entendam ali o propósito da salvação. No 2.1 fala o seguinte, o julgamento de Deus é reto e justo. Independente de Deus querer que todos sejam salvos, ele é justo, né? Se a pessoa está no pecado e quer continuar nele, né? A palavra já diz qual é o final. Então, Deus, independente dele ser amor, ele é justo também. Se a pessoa quer aquele caminho, Deus vai deixar ele seguir aquele caminho. E o comentarista fala aqui uma coisa interessante, que é o seguinte, o Senhor é conhecido pela sua justiça, que pode ser definida como a conformidade de Deus com sua lei moral e espiritual, a harmonia da natureza divina com sua santidade, como descrito pelo pastor Ezequias Soares. Assim, o Senhor Deus é íntegro, não faz acepção de pessoas, seja para castigo ou premiação. Então, independente de Deus amar e querer que todos sejam salvos, ele vai ser justo. Se a pessoa não quis ser salva, né? Se ela não buscou o caminho do arrependimento, ele já tem o fim dele, que é a morte. No 2.2, ele continua tratando esse assunto, dizendo assim, olha, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação.
Mas Jesus ele diz assim, sem querer criticar o comentarista, né, mas já fazendo um contraponto aqui, Jesus diz que não há um justo, um só sequer, pois Cristo é o justo. O que nós temos que entender é que os nossos atos, ainda que bons, ainda que caridosos, ainda que amorosos, não servem para a salvação. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Portanto, não tem nada que façamos que nos coloque como bons diante de Deus. Portanto, precisamos desesperadamente da misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Só a justiça dele é que nos salva. Amém? E por fim, gente, o comentarista ele vai trabalhar a responsabilidade da igreja nesse tópico, no 2.3. E ele vai dizer o seguinte, que nós como igreja não podemos ser negligentes. E ele chama de negligência o seguinte, vou ler o que ele fala, né? Ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e se acovardar, não proclamando a verdade, com medo de represálias ou algum dano. É o que a gente falava até nas lições anteriores, né? Pessoas, pregadores, que pregam para massagear o ego e tudo mais. Né? Aí eu me lembro de Romanos capítulo 12, que diz que nós não podemos nos conformar com o mundo, tomar a forma do mundo. Né? A mensagem de Deus, como nós falamos na lição anterior, ela tem que ser pura, ela tem que ser pregada de maneira pura. É o que Deus falou, é o que está na Bíblia e pronto. A igreja não pode ser negligente nesse momento. Né? Então, igrejas, comunidades que estão aí passando a mão na cabeça das pessoas, dizendo que está tudo certo, está tudo lindo e maravilhoso, a pessoa tem 2 famílias e está tudo certo, né? Trai a esposa, jovens com vida promíscua e que está tudo certo. Não podemos compactuar com isso. Amém? Amém. 3. Muitos são ouvintes, mas não praticantes, né? Ele vai falar aqui que nós precisamos ouvir e praticar, né? E o pessoal, as pessoas ali ouviam muito, ouviam os atalaias que eles conheciam, ouviam Ezequiel, mas não colocavam em prática. O 3.1 fala, Deus abomina a presunção. O que eles achavam? Eles eram descendentes de Abraão e eles achavam que a terra já era deles e que eles não precisavam fazer nada, né? Que estava tudo garantido. Eles tinham essa presunção. E o autor, ele fala aqui que eles fala assim, o próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor, e usar o nome de Jesus para profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas, não a libera de praticar a iniquidade, descumprindo a vontade de Deus. Então, as pessoas que se sentem muito cristãs, né, entendedores da palavra, mas não praticam, né, elas vão ser julgadas juntamente as pessoas que não procuraram a salvação, que não, né, desprezaram a salvação, porque elas falam de Jesus, mas não entendem, não praticam, e no último dia eles, né, irão para... Jesus vai falar que não conhece eles. E o povo de Israel também se sentia assim, escolhido, né? Sentia o povo escolhido e achavam que tinham superiores, né? Se sentiam superiores e que já estava tudo garantido. Esse tema foi trabalhado na carta aos Efésios, né? Quando Paulo fala que foi reconciliado, um povo só. Não sei se você quem quiser, volta lá. As aulas estão aí, tanto no canal da igreja quanto no nosso. Então ele continua dizendo aqui que o povo no tempo de Ezequiel desprezou a relevância de viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Então nós precisamos entender a palavra, praticar e não só fingir que somos cristãos, né? Que estamos ali numa rotina, vamos ali, cantamos, lemos a palavra, mas na realidade é só aquela maquiagem ali, não tem uma profundidade, não entendeu realmente o que Deus quer falar para nós, não vive, né, a palavra e virou uma rotina na vida dele, né, na verdade. Exato. Então nós precisamos entender e praticar a palavra para não cairmos no mesmo erro que o povo de Israel caiu. Perfeito. O 3.2, ele vai falar da consequência disso. Né? Enquanto o povo se achava salvo, filho de Abraão e tal, eles passavam a ser ouvintes e não obedientes. Né? É o título, né? Ouvintes, mas não obedientes. E esse problema, ele é tão sério ali na vida de Israel que isso vai perdurar até os tempos de Paulo. Né? Essa turma que se achava filho de Abraão e com isso estava tudo certo,
né? Outros que eram legalistas, achavam, não, eu faço, então tá tudo certo, foi o que a Adela comentou, não, eu sou cristão, tal, tô salvo, achava que estava cumprindo ali, mas não se curvava a Deus, né? Paulo, ele enfrenta isso. Ele enfrenta dois tipos de problemas, né, principalmente na carta aos Romanos, que eram os nominalistas e os legalistas. Os nominalistas era exatamente esse: nós somos o povo escolhido, sou filho de Abraão, tenho o nome, sou descendente de Abraão, pronto, estou salvo, está carimbado meu passaporte para o céu, não preciso fazer nada. Posso, inclusive, viver dissolutamente. Né, sou superior às nações, né, a nação de Israel é superior às outras e tal. Né, os legalistas aqui, não, eu cumpro aqui os rituais e está tudo certo. Mas não é isso que Deus está ensinando, né? Deus quer que você se entregue realmente a Deus, que você vá ao culto, que você leia a Bíblia, porque você tem um coração inclinado a Deus e reconhece o sacrifício de Jesus, né? Reconhece a sua necessidade, como nós falamos na lição anterior, tá? E aí esse povo agora, o comentarista vai dizer que ouvir Ezequiel era um passatempo. Ezequiel era um passatempo, era uma diversão. Era uma brincadeira. Era assim como as pessoas vão na igreja porque é um lugar que ele encontra os amigos, ele social. conversa ali. Exatamente. Ele coloca, né? Ele Exato. marca um encontro com os amigos, gosta dos louvores, às vezes, gosta de escutar a banda de música tocar. Perfeito. E esqueceu qual é o propósito realmente de ir ali, né? Exatamente. Nós não estamos defendendo aquela ideia de que nós temos que rejeitar a dimensão social da igreja. Não, pelo contrário, a igreja tem uma dimensão social. Exato. Você tem o problema é reduzir a igreja a isso. Esse é o problema. Né? É claro que se você vai fazer amigos na igreja, você vai ter um ciclo ali de amizade mais íntimo, enfim, essas coisas, é óbvio. Não tem problema, isso é saudável, inclusive. Tá? Mas quando você reduz a sua vida congregacional ao social, acabou. Né? Aí você perdeu o evangelho. Você não está vivendo mais o evangelho. Esse é o perigo. E era o que acontecia ali. As pessoas ouviam Ezequiel como se ouve um palestrante, como se ouve, sei lá, um stand-up, né? E assim por diante. E cuidado, hoje em dia tem muito disso. Né? Com todo respeito, vou citar nomes, não tem problema. O pastor Cláudio Duarte, por exemplo. Eu creio que ele é usado por Deus. Mas muitas pessoas estão ouvindo ele simplesmente para ouvir piada. Cuidado, tá? Se você quer ouvir, ótimo, dá risada, legal. Mas entenda a mensagem, que ele está falando coisa séria ali. Né? Eu vejo muito na internet, que às vezes eu assisto ele, falando que eu assisto, tá? Então se o pastor Cláudio Duarte vir aqui, não é nenhuma crítica, nenhuma ofensa não, tá? Né? Então, por exemplo, mas é um alerta às pessoas que estão ouvindo, como eu também ouço. Tá? E eu vejo vídeos na internet, cortes, que nem tá no canal dele, são outras pessoas que fazem e colocam, para morrer de rir. E aí? Tá? Então tenham cuidado com isso. Tá? Não tem problema, são mensagens boas, são reflexões muito boas, ele leva com bom humor, né, dá uma certa leveza, é importante. Mas cuidado como você está recebendo isso, como você está vendo isso. Talvez você possa estar se distanciando do evangelho, porque você não está buscando uma vida congregacional, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de ouvir a mensagem por completo, entendeu? Ou seja, só ouvir Cláudio Duarte ou qualquer outro pregador na sua casa, isso não é evangelho, tá? Tenha cuidado com isso. Bom? Pode seguir. 3.3. O ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. O 3.3 vai falar que se a pessoa não se arrepende, né? Porque Deus dá sempre uma oportunidade para que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, né? Às vezes nós achamos que não estamos errados, Deus mostra alguém, Deus usa alguém para mostrar sobre aquele erro, né? Ele nos dá uma chance. Ou às vezes a gente até calejou também, isso aí acho que não faz diferença nenhuma não, mas Deus ele sempre mostra a pessoa que ele precisa se arrepender. E se ela não se arrepender, ela vai morrer naquele pecado. O comentarista fala aqui, se o profeta deixasse de advertir os ímpios, ele seria responsabilizado pela morte deles. Então, o profeta Ezequiel, ele precisava falar para aquelas pessoas, né, qual que era o erro deles, mostrar que eles precisavam se arrepender para que eles fossem salvos. Isso, porque senão ele seria responsabilizado por aqueles erros, né? E para encerrar, o comentarista conclui assim, a trombeta soará no momento, no abrir e fechar de olhos. Mas o povo precisa ser avisado acerca desse som. Nós fomos constituídos como atalaias sobre o mundo e cabe a cada um exercer seu papel antes que seja tarde demais. Então nós, né, precisamos fazer assim como Ezequiel.
fazia ali com o povo de Israel. Nós somos os atalaios desse tempo, né? Nós devemos anunciar a salvação, a verdade, para que essas pessoas possam se arrepender, né, nos dias de hoje. Amém. Muito obrigado, né, você que assistiu. Nós, como igreja, possamos aí anunciar a palavra de Deus com diligência, com compromisso. Fica aqui o nosso muito obrigado a vocês, muito obrigado aos nossos pastores, pastor Cláudio Júnior, pastora Jaqueline, nosso muito obrigado à superintendência da Escola Bíblica, a todos os irmãos que sempre aqui estão conosco, orando, nos apoiando. Fica o nosso muito obrigado. Até Amém? o próximo vídeo. Até o próximo. Que Deus abençoe a todos.